alunos, bem-vindos ao Física. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de gases ideais. Agora, nós estaremos vendo sobre a teoria cinética dos gases. O que se trata a teoria cinética dos gases? Vocês lembram que esse termo cinética está relacionado ao movimento? Então, a teoria cinética dos gases será uma teoria, na verdade ela é uma teoria, que descreve o comportamento das moléculas gasosas quando elas estão em movimento. Para esse estudo, devemos considerar que um gás ele é formado por partículas microscópicas, ou seja, são partículas bem pequenininhas que não conseguimos visualizar a olho nu. O movimento delas, como gás, é um movimento totalmente desordenado. Nós vamos estar vendo como essas partículas se comportam por meio de uma simulação. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma simulação de um gás. E como eu havia falado para vocês, como é esse movimento do gás? O movimento do gás é um movimento desordenado. Ele não tem, como posso dizer, uma direção para ele. Caminha aleatoriamente para qualquer lugar. E nós podemos observar, por meio dessa simulação também, que as partículas não estão somente batendo na parede do recipiente, como estão colidindo entre si, certo? Então, as partículas do gás não só batem nas paredes do recipiente, como também colidem entre si. E como é esse tipo de colisão? Esse tipo de colisão ela é chamada de colisão elástica. Dizemos que uma colisão elástica quando a energia cinética, propriamente dizendo, do gás, ela se conserva. Então, nós podemos separar algumas coisas que podemos observar nessa simulação. As moléculas de um gás ou as partículas, elas são pontuais, podemos estudá-las como um ponto. Segundo, o movimento delas é desordenado. Terceiro, elas colidem entre si, certo? E colidem com a parede do recipiente. E quarto, esse tipo de colisão é uma colisão elástica, por conta da conservação da energia cinética. Ok. Com todo esse comportamento do gás no recipiente, podemos observar o seguinte, que existe uma pressão, certo? Mais eu adiciono calor, mais a fonte de calor, mais essa pressão vai aumentando por conta do número de colisões que essas partículas fazem com a parede do recipiente. Então, se há uma pressão surgindo na parede do recipiente, podemos concluir que existe uma pressão sendo exercida do centro do recipiente para fora do recipiente. E essa pressão é que vamos estar preocupados em calcular agora. Como que a gente pode expressar matematicamente essa pressão, certo? Vamos lá. Ok, retomando as nossas anotações, nós temos aqui o resumo daquilo que vimos na simulação, que o gás é formado de partículas microscópicas que executam um movimento desordenado. A única energia que essas partículas possuem, nós vimos que são energias cinéticas por conta do movimento delas. As moléculas, elas vão colidir entre si e contra as paredes do recipiente que a contém. E olha para vocês que essas colisões são perfeitamente elásticas, porque não existe uma modificação da energia cinética. Então, essas colisões que ocorrem entre as moléculas e as paredes do recipiente, vocês viram pelo barômetro, que geram uma pressão que acontece de dentro para fora. Essa pressão é chamada de pressão do gás. E ela pode ser encontrada através dessa expressão matemática. A pressão que ocorre de dentro para fora será descrita 1/3 vezes a massa
que contém um gás dentro do recipiente, vezes o quadrado da velocidade média das partículas sobre o volume do gás, tudo bem? Então, podemos encontrar a pressão do gás através dessa equação. Vimos na teoria cinética do gás que não observamos uma modificação da energia cinética das partículas, porém, como podemos calcular a energia cinética do gás? É exatamente isso, que nós estaremos vendo agora. Vamos lá. Energia cinética do gás. A energia cinética do gás, ela é descrita por uma constante, certo? Essa constante será 3 sobre 2 vezes a parte da equação de Clapeyron, certo? Então, nós temos que a energia cinética média do gás ela será diretamente proporcional à sua temperatura absoluta vezes algumas constantes. Um produto de algumas constantes. Vamos ver. A energia cinética será 3 sobre 2 vezes nRT, que é aquela constante da equação de Clapeyron, ou pode ser descrita também como essa daqui é uma parte da equação de Clapeyron, nRT. Podemos substituir ela também pelo produto de pressão vezes o volume. Lembra que nós tínhamos na equação de Clapeyron que era o produto da pressão vezes o volume, certo? Pressão e o volume, vezes a constante número de mols, RT, equação de Clapeyron. Então, podemos substituir também nesse caso. Então, encerramos nosso assunto a respeito de gases ideais. Espero que tenham gostado da nossa aula. Nossa aula foi bem curtinha. E faça os exercícios e agradeço a participação. Bem, eu vou deixar o link daquele simulador aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem tentar ou utilizar o simulador em casa, tudo bem? É só clicar aqui embaixo na descrição, o link se encontra aqui embaixo, beleza? Tchau e bons estudos!